Aí tu E estudou por conta também ou tu fez um curso? Como é que foi? estudei por conta também. Fui na. Essa é a loucura, né? No mesmo momento que eu decidi, tipo, putz, eu preciso disso, eu já comecei. Naquela hora eu pensei, não, cara, não posso perder esse tempo ah, ah, pensando o que eu vou fazer, sabe? Tipo, qual curso que é melhor, alguma coisa assim. Eu já fui logo começando, daí quando eu achasse um curso, eu iria fazer, com certeza, né? Uhum. Pô, Sim. e eu queria muito, na época eu pensei, pô, vou fazer um curso particular, né? Que vai avançar mais rápido, assim, né? Eu imaginei. Sim. Só que daí quando eu fui verificar os preços, não tava sendo possível, vamos dizer assim, para mim, né? Faltou tempo de novo. Então, faltou tempo de novo, cara. Eu tava sem tempo ali, eu tive que mandar um e-mail, aquele, pô, não vai dar, hoje não. Eu até tentei assim, depois de eu já estar estudando um tempo por conta, eu pensei, não, eu acho que eu não lembro exatamente quanto tempo eu estudei, mas eu dei uma intensificada boa, assim, e eu não lembro o nome da escola, mas eu fui fazer um curso em São Leopoldo. Não vou lembrar agora, faz muito tempo. Eu fui fazer um curso e aí foi muito legal a aula e tal. E só que o ritmo não estava na velocidade que eu queria, sabe? Eu queria que Uhum. fosse. Uhum. Eu queria aquela coisa, eu queria fazer aula 5 horas por dia, todos os dias, mas eu não queria pagar tudo isso, né? E aí eu pensei, eu não vai ter jeito, eu vou fazer do meu jeito. E aí eu acabei fazendo. E eu não sei se eu recomendo esse jeito ou não, porque é um pouco doloroso. Talvez demore mais tempo do que fazendo um curso pago, com certeza, né? Mas é uma experiência diferente, né? Então, como a gente sempre precisa observar, cada caso é um caso. Pode Uhum. ser que cada pessoa goste de estudar de um Sim, jeito, mas tem é, gente que gosta mas de é uma outro. experiência que tu teve que foi válida, né? Pra ti Total, para mim fez toda a funcionou, diferença. né? Mas aí Fez toda a diferença. eu sei que uma das coisas que tu fez, que tu já me falou, é tu usava chats de ligação, né? Aquela apps de ligação. Eu sei que tu Muito, fazia aqueles muito, apps de ligação e ficava falando com a galera lá fora. E cara, conquistou exatamente. até amizades lá fora e tudo mais. Cara, exatamente. Eu sou Uhum, amigo tenho vários amigos, né? Entre eles um Erubiel, mexicano que cozinha lá nos Estados Unidos. Ó. uhum, Ele me ajudou bastante com o inglês. E uma das coisas, exatamente, muita, eu escrevia já, depois de um tempo estudando, eu escrevia bem e lia bem, né? Aquela coisa. uhum. Mas na hora de falar era um pesadelo. Então, eu fiz aquele procedimento, não sei onde que eu vi isso, mas acabou se encaixando naturalmente. Gostava muito de assistir série, né? Uhum. Então eu pegava a série que eu mais gosto, né? Desculpa se alguém não gosta, mas é a melhor de todos os tempos, o Breaking Bad, né? Desculpa, mas Pô, achei que tu ia falar o não Lost. queria deixar polêmica, né? Não, o Lost ele foi o que para mim assim, o que virou, que deu uma virada na nível de qualidade das séries, eu acho, na história, né? Antes do Lost e depois do Lost, assim, muito maravilhoso. Mas a melhor assim foi do Breaking Bad. Então eu pegava o tipo, se você não concorda comigo, você está errado, desculpa. Já E paro de assistir o vídeo aqui, né? Aham. não, galera dos comentários aí, já peço desculpa, pode me hatear, não tem problema. E então eu acabava fazendo aquele procedimento básico. Eu pegava o episódio, eu já assisti 1000 vezes aquele episódio, né? Eu sabia todas as falas Uhum. praticamente de cor. Então voltava o episódio, botava primeiro com a legenda em inglês, depois eu tirava a legenda, depois eu botava de novo porque eu não tinha entendido nada, voltava tudo, voltava. Até que ia entrando naturalmente, né? E teve um momento que um dos sistemas, olha só que coincidência, que com um amigo meu que era de Porto Alegre, tinha uma empresa em Porto Alegre, eu vendi um sistema para ele, e ele se mudou para o Canadá. E lá no Canadá, ele tinha um amigo, conheceu um amigo suíço que queria aprender a programar. E eu queria aprender inglês. Então, Olha aí. esse meu amigo falou comigo, eu falei, meu, me basta o contato desse rapaz. E então eu ensinei esse cara a programar para games em JavaScript mesmo, ele queria Uhum. mais ágil, assim. E então a gente pesquisou alguns frameworks, que na época eu não programava para games, então hoje em dia não tem esse foco também, né? Mas na época eu procurei junto com ele alguns frameworks para trabalhar com games em Uhum. JavaScript, né? Que fossem ágeis para ele, né? Então
ele me ensinou inglês nesse método muito louco e eu ensinei ele a programar. Então foi uma troca muito interessante, sim. E o cara fala, ele mora na Suíça, então ele fala alemão, inglês e ele fala italiano também. Tem uma região lá Caramba. o cara fala todas elas perfeitamente. Então ele me ajudou, me corrigiu bastante coisa. Eu falava para ele, cara, me corrige. E é aquela coisa, né? A única coisa que a gente não precisava ter e não teve nunca foi vergonha de falar errado, né? Eu no começo eu falava muito para esse meu amigo, o Maurício, se ele estiver ouvindo aí, um abraço. Não sabe português, mas sabe italiano, talvez Não entenda. sabe português por enquanto, né? Não sabe português por enquanto, na semana que vem Então, ele no começo eu falava muito para ele, né, cara, desculpa pelo meu inglês muito básico, seu, né? E ele, um momento ele me parou, ele quase perdeu a paciência, ele falou, cara, para de pedir desculpa, né? Essa não é a tua língua, né? Então, tu já tá fazendo uma coisa super importante, já tá tentando, entendeu? Além, né? Muito Exato. além. Exato. Ninguém te pediu nada, né, para te fazer isso, então. É que no cara, não vai Brasil a desistir. gente tem muito disso, né? A gente tem uma vergonha de errar muito, muito forte, né? A gente tem medo de, cara, eu não tô fazendo algo perfeito. Ai, se eu não Perfeito, né? falar inglês e não ser com meu perfeitinho, as pessoas vão rir de mim ou sabe, ou vão me olhar. Cara, não, meu, e Exato. quantas vezes a gente fala com pessoas estrangeiras que estão falando o português e estão falando tudo ali Sem embolado conjugação. e a E a gente gente fica entende, feliz, né? cara. E a gente fica feliz. A gente diz, pô, olha só, o cara tá tentando. É a mesma coisa deles com a gente também, entendeu? Tipo, eles, pô, o Sim, cara tá Perfeito. tentando, eles entendem isso, tu tá tentando, velho, né? sim. Mas assim, tu achou que a tua técnica ela não é válida? Mas pra mim eu aprendi da mesma forma o inglês também. Uhum. Eu estudei Massa. um tempo, tipo, por conta, assim, estudando, aprendendo ali mais a parte da gramática, pegando vocabulário, leitura. E aí eu fui deslanchar mesmo quando eu comecei a assistir Friends. Aí eu fazia da Ali, que mesma massa. forma. Eu assistia com legenda em português, aí Uhum. eu voltava o episódio, colocava com legenda em inglês, e depois assistia de novo sem legenda. E aí nisso eu assisti 359 mil vezes Friends, sei hoje as falas tudo de cor, e ficava repetindo, tipo, o pessoal falava algumas coisas, eu ficava repetindo aquelas frases comuns, né, assim, Uhum. de seriado que é mais sitcom, eles repetem muitas frases, muitos termos, então a gente pega e vai gravando, né? Sim. Então Muito acaba bom. que é uma técnica que funciona. É. Pois é. Tô O- achando que realmente funciona. sim. No meu caso, cara, eu até tentei fazer isso daí e tudo mais. Óbvio, eu não tenho inglês no nível que vocês têm, mas Aí, o, ó, já tá o, pedindo o desculpa de novo. básico, o brasileiro, né? O básico que eu sei, eu também peguei, eu fiz o seguinte, eu fiz um curso aqui em São Léo, numa escola que era Uptime, o nome. E, velho, eu recomendo demais. Velho. Assim, ó, pra mim, Ah, eles têm um. Eu já ouvi falar cara, também. assim, ó, eu fui lá, eles me ligaram, e aí eu fui lá, e eles falaram, cara, tu vai aprender inglês em um ano. Aí eu falei, cara, tu não vai conseguir, velho, me ensinar inglês em um ano. Porra, que aluno é esse? Aí, não, porque é que eu já, não, assim, primeiro que eu tinha um ritmo de tempo muito, eu mal tinha tempo, eu sabia que eu não ia conseguir dar todo o foco, entendeu? E aí eles me disseram, não, a gente garante, tu vai falar inglês em um ano. Eu falei, tá, então vamos ver preço, aí a gente acertou ali o preço e tudo mais, eu falei, cara, eu entrei no curso muito mais pelo desafio deles. De dizer assim, cara, eu duvido que vocês vão conseguir. E aí, cara, na primeira aula, eu tava sentado e aí eu vi uma galera chegando e a galera conversando em inglês. E eu ali parado, sabe? Tipo, puta merda, cara. E os caras falando ali antes de começar a aula, e a gente começou o curso. E foi, né, cara? E eu com pouco tempo, só que a metodologia deles era massa, era muito parecida com isso. A gente tinha os livros e a gente tinha que fazer umas repetições 5 vezes, tipo a mesma coisa, e aí tu tinha o texto, aí tu tinha que ouvir ele sem ler e tudo mais. Depois tu tinha que ir só acompanhando na fala, então tinha todo
Aí tinha texto que tu tinha que escrever, pá, um monte de coisas. E só que toda aula, tu não poderia falar nada em português, tu tinha que estar lá no meio, e no máximo tinha 3 ou 4 pessoas, não era uma aula, não era turma grande, no máximo umas 4 pessoas, e todo mundo tinha que falar. Porque a interação, tu era obrigado a falar, entendeu? Tu tinha que estar falando. E aí foi, cara, até que passou tipo uns 6 meses, eu já tava conseguindo falar alguma coisinha. Eu fiquei dizendo, cara, isso daí já foi massa. Porque eu era muito ruim. E agora eu só sou ruim. Entendeu? Então, pra mim, cara, Sabia que tinha alguma. Eu sabia também, já. já era tipo um avanço enorme. E aí, quando eu tava meio que finalizando o curso, eu cheguei pra esperar uma aula, sentei, e um colega meu que tava lá sentou do meu lado e me puxou o assunto falando inglês. E aí eu comecei a falar inglês com ele, e os dois conversando e tal. Aí eu olhei, cara, pro outro lado, tinha um cara começando, assim, uma galera começando. Eu falei, puta merda, mano. Olha ali tu. Era eu, cara. Tá Que entendendo? massa, Tipo, cara, foi incrível, velho. Aí eu fiquei pensando, pô, tipo, beleza, eu não virei um expert. Óbvio que não. Eu não. Mas eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse me dedicado, eu certamente estava num nível muito bom. Óbvio, eu não me dediquei por eu tava me dedicando em outras coisas. Só que foi um belo de um resultado. Então, é um estilo de curso, é uma metodologia e eu recomendo demais, entendeu? Então, fica aí a dica aí. Mas bora lá, continua. Se não me engano, só pra fechar, a técnica deles é meio que assim, todos os dias tu ter contato com o idioma. É, Todos os dias tu praticar um pouco. Né? exatamente. E essa imersão real E de essa só imersão. pode falar inglês aqui, sabe? Uhum. Eu acho Não, que acaba aparecendo isso, né? E é muito bom. E as aulas que tu tinha lá eram, acho que 2 vezes que tu ia lá na semana. Só que, cara, quando chegava lá era produtivo demais. Porque tu Sim, entrava na sala, todo mundo falando e o professor corrigindo. Entendeu? Então tava todo mundo falando com o professor ali corrigindo. Então, cara, era muito massa, entendeu? E se tu for parar para pensar, isso funciona para qualquer coisa que a gente quer aprender. Uhum. Por exemplo, se quer aprender a programar. Se tu programar uma vez por semana, vai demorar muito tempo. Agora, Sim. se todo dia tu ter um contato um pouco com aquilo, Nem que seja e mínimo ali. compartilhar talvez com outras pessoas, às vezes É. aquilo que tu tá aprendendo, tu vai mais a fundo. Uhum. Violão, a mesma coisa. Se tu praticar Perfeito. uma vez por Vai dar semana, tudo. vai demorar muito tempo. Se todo dia tu pegar 10 minutos o violão, tu vai evoluindo. É meio que com tudo, assim. Tu Exatamente. foca numa coisa e vai, né? Perfeito. Esses dias eu tava falando isso com um amigo aqui. O cara, ele veio aqui, a gente foi comer uma coisa aqui em casa. E aí eu fui lá tocar tem as musiquinhas, aquelas musiquinhas ruins. Eu tava tocando lá e o cara, toca bastante tempo, não sei o que. O cara, queria aprender, não sei o que. Então, acho que tocar uma vez por semana eu acho que dá bom. Exatamente isso que eu falei pra ele. Falei, cara, eu toco quase todos os dias, desde que eu consigo mexer os braços, assim, praticamente. Então, não, uma vez por semana não vai te dar o resultado Não que tu vai, quer, né? sabe? Ele quer tocar em 2 meses uma música, sabe? Você tem que treinar todos os dias, entendeu? Sim. Exatamente. Parece que é uma coisa que tem em comum com esses comentários, É, né? até Imersão, porque né? se tu faz pouco uma coisa, tu vai acabar tendo que, por exemplo, tu vai programar uma vez por semana, por exemplo, meia hora. Tu fez meia hora hoje. Na próxima meia hora, tu vai voltar para os teus mesmos vícios, porque tu vai ter que relembrar. Então tu vai perder muito tempo relembrando, vai perder muito tempo é, cometendo os mesmos erros. Carregando as variáveis na memória. Exatamente. Cara, tu foi perfeita, entendeu? É isso, entendeu? Se o cara programar meia hora por semana, quando ele virar programador sênior, a gente já tá plugado na Matrix. Não, já era. Então, ou seja, tu ter essa noção que tu tem que entrar em uma imersão, quando tu quer algo, tu tem que mergulhar naquilo. É a melhor forma de tu conseguir evoluir e aprender algo. Mas bora lá.
vamos continuar aí. Pô, A gente deu uma desviada porque a gente é meio palestrinha mesmo, a gente gosta de falar. E, cara, mas bora lá. cara, essa parte realmente foi um grande dia, foi importante até a gente bater mais um papo sobre o inglês mesmo, porque É esse foi fundamental pra quem quer fundamental, ir cara. pra fora, né? Não Fundamental. tem. Exato. Apesar de ter todo esse tempo de experiência, assim, não é, nunca, sempre digo, né? Nunca fui, nem almejo ser o melhor programador do planeta, né? O cara que Uhum. resolve olhando pro código, mas em 2 segundos. Mas foi, cara, eu posso dizer que foi quase meio a meio, assim, todo esse background de estudar e tal com o inglês, cara, porque para esse objetivo específico, né? Uhum. Não ia adiantar nada eu ter 10 mil anos de experiência se eu tivesse só o inglês e tivesse o telefone do Bruno e eu não soubesse programar nada, o telefone da Cátia, eu ligasse para vocês, ó, tem um cliente lá nos Estados Unidos, vocês conseguem fazer o sistema, eu já ia conseguir vender o sistema, não precisava saber Uhum. programar, entendeu? Uhum. Mas para mim fazer a solução sozinho eu precisava dos dois. Não ia adiantar nada saber programar se eu não conseguisse falar com a galera. Então, cara, foi muito assim, foi essencial, né, para esse objetivo que eu tinha em específico. E aí também, eu que nem falou, a gente aprendi vendo, literalmente vendo série, quebrando a cabeça sozinho ali e usando muito um aplicativo que eu nunca esqueço o nome dele. Pô, não estou sendo patrocinado aí, mas já é o patrocínio pro futuro aí. É o Lingby, eu não sei se Eu vocês nunca conhecem. mais esqueci esse app, eu já instalei ele, velho, e é. Cara, eu tô usando ele agora para italiano, mas Uhum. é só uma loucura que deu na minha cabeça. Não tem Sim. motivo para me aprender italiano. Por enquanto, né? Mas eu achei interessante. E é um pouco mais fácil que alemão, né? Tipo, 100% mais fácil. Oh, E aí eu usei muito esse aplicativo. E aí, literalmente, né? Esse aplicativo te bota disponível para ajudar quem quiser, uma pessoa aleatória que esteja querendo aprender em português. sim. Aí tu ganha moedinhas lá para gastar, é quase como se fosse um orelhão, tu bota moedinhas para falar tantos minutos lá com alguma pessoa. E aí Uhum. eu botava lá para aprender, treinar inglês. E aí, realmente, as primeiras ligações, não saía nada, eu ficava pedindo para a pessoa repetir 5 vezes, a pessoa desligava, e eu nunca tive vergonha, e tinha menos ainda, porque a pessoa não sabia nem quem eu era, nunca tinha me visto, não estava me vendo, porque era só Claro. por áudio. Uhum. Então, para mim, eu já não tenho muita vergonha, assim, então, pô, foi perfeito, né? Eu ligava todos os dias, falava com uma galera, né? E cada um com sotaque, isso já foi muito interessante também, que cada um, nem sempre eram pessoas assim, falantes inglês nativo, Uhum. então, às vezes uma pessoa da Índia com sotaque totalmente diferente do que tu está acostumado, pessoa mexicana, uma pessoa da Nigéria, todo mundo é lugar, né? Então, tu acostuma o teu Uhum. ouvido, isso é muito importante. Então, para mim foi assim maravilhoso, assim, eu usei, esse foi o principal, mas eu usei outros tudo que tinha ali grátis, eu botava para baixar. Uhum. Esse eu acabei até às vezes pagando alguma coisa porque esse realmente funcionava muito. Então tu podia comprar ali alguma moedinha para ter um tempo extra, né? Então, Uhum. mas conforme tu ajudava também pessoas, tu podia ganhar então mais Sim. minutos. É, Bem interessante. ele tem esse mecanismo, né? Tu, a- tu, tu recebe ligações de pessoas que querem aprender português, e aí tu vai ganhar minutos para tipo, depois estudar com pessoas que estão lá dispostas a falar o idioma que tu quer aprender, né? Isso é Perfeito. legal. Depois que eu usei esse aplicativo e eu aprendi depois um pouco Uhum. no futuro RTS para real-time streaming, eu Uhum. acabei querendo construir um aplicativo desse. Comecei o projeto, não levei adiante ainda. Uhum. Mas tinha lá porque era muito massa, sabe? Divertido até. Sim. E aí eu pensei em fazer um sem moeda, sem nada, só pra galera poder usar. Uhum. Mas ficou. Esse é o famoso aquele projeto que tá lá no GitHub, assim, fazendo Sim. aniversário, né? Eles Someday, podiam mandar um e-mail someday. de aniversário, né? Eu achei engraçado. Mas e Tá lá o aí, projeto. beleza? Então tu estudou inglês, já estava trabalhando web, já estava com o teu negócio, estava querendo ir para fora e tudo mais, Perfeito. e o inglês, e como que começou a borbulhar essas oportunidades, como que tu começou a se preparar, a se jogar mesmo para ir para fora, como é que isso aconteceu?